Bom, dito isso, né? Eles se dizem judeus e não são, por quê? Porque o judeu é a Torá viva. E a Torá, você ser um livro vivo é muito difícil. É a missão mais difícil de todas. Por isso que é o povo eleito de Deus. Às vezes as nações têm inveja. Por que eles são os eleitos de Deus? Porque é muito difícil. Eles pegaram o povo mais sofrido do inferno, no vazio, no nada, para entregar essa missão de você fazer repetições. E o sábado, que é o dia de descanso deles, olha, no descanso deles é cheio de regra. Ser um judeu não é fácil. Sabe? É muito. O Soros se dizer judeu e ter benefícios com isso por causa das alianças financeiras, enquanto queima o filme da Torá e de Deus, e os rabinos veem isso e deixam. Isso é absurdo. É contra isso que os profetas se levantaram a vida inteira, toda a história, a Torá, o Tanakh é feito disso. Se levantar contra a injustiça, não importa. Ah, mas Israel é santa, não pode se opor. Você tá usando o nome santo de Israel pra fazer injustiças. A gente vai sim se opor, custe o que custar. Foi o que os profetas fizeram, o que o Messias fez. Essa é a promessa. Agora, ser um judeu não é fácil, ser um judeu de verdade não é fácil. E quando a gente fala judeu, você tá falando de uma das tribos que acabou reunindo as outras depois da fragmentação. Mas a gente tá falando, ser um israelita, cumprir as mitzvot, as leis. Você ser um judeu não é fácil. Não é nada fácil. No dia de descanso deles, que é o sábado, você tá cheio de leis. O descanso deles é cansativo. Tá? É cheio de leis, é cheio de coisas. No sábado, você não pode fazer nada do que foi feito durante a construção do templo. Certo? Então vamos falar um pouco do sábado agora. E dessas questões. Porque você... É muito fácil você achar que... Ah, ser um judeu é fácil. Eles estão em todo mundo. E são ricos, ajudam uns aos outros e se beneficiam. Mas esses são quem se diz judeus e não é. Quem abandonou a Torá. O judeu é a Torá viva. Ele tem no sangue. Por amor aos patriarcas, ele pode voltar. E é o que Cristo se esforça para fazer. Tá? Cristo não se esforça para trazê-los de volta. Né? Como você vê aqui. Ó. Farei com que se prostrem aos seus pés. Que voltem para Deus. E reconheçam que eu amei Deus. É isso que o Messias quer. Que todos eles voltem para Deus. E vejam que o Messias se sacrificou por amor. E não que é um traidor, como eles pensam. Tudo isso é sobre redenção para os dois lados. Né? Valeu, João. Deus te abençoe. 15 meses aí já, hein? Então, imagina, no dia de descanso de um judeu, ele é cheio de leis, né? De regras. O próprio sábado, que é o dia de descanso, tá cheio de leis, de questões, Eles vão ter que ver assim que... Vão ter que olhar a copa da árvore um pouco antes do sol se pôr. Salve, vou descer lá buscar. Eles combinam 18 minutos. 18 minutos, porque se você se atrasar um pouquinho não vai atrapalhar. Porque na sexta-feira, a hora que o sol some atrás da copa da árvore, começa o sábado pra eles. Então, um minuto depois que a sexta-feira se pôs, se você acender a vela do sábado na hora errada, você acendeu o fogo. Não pode acender o fogo no sábado. Então, ao invés de cumprir a mitzvah, ao invés de cumprir o mandamento, você vai estar atropelando ele. Então você não pode acender fogo, ó, porque fogo foi aceso na construção do templo. Ó, acender fogo. Com essa mesma base aqui, eles também não podem apertar o botão do elevador, porque gera uma faísca. Eles não podem usar o celular, que tem faísca. Eles não podem usar tecnologia nenhuma no sábado por causa dessa lei. Não podem ligar o motor à faísca, eles não podem, né? É muito difícil, é cheio de lei. No descanso, tá? No descanso você tem que se preocupar com tudo, tanto a essência, por exemplo, acender o fogo, mas não é só acender o fogo, é tudo que gera faísca, então não posso trabalhar com eletrônico, né? Então é realmente muito, muito difícil. Fora você ficar de olho em tudo. Quando o sol se pôs, um pouco antes do sol se pôr, você tem que ter os preparativos tudo certo, a comida que você não vai poder colher, não vai poder semear, não vai poder fazer nada daquilo, tem que estar tudo certo na sexta-feira. Tanto que em Israel,
Boa parte das empresas fecham meio-dia. Para dar tempo dos judeus prepararem o Shabat no dia seguinte. Então, eles vão ter que fazer ali todo um processo, todo um ritual, né? E ficar de olho no tempo e tomar cuidado para não acender antes da hora. E acender as velas ali, fazer a oração, né? Até sei essa oração do fogo, né? O Kiddush, eles chamam de Kiddush. Porque na verdade eles acendem a vela, aí eles vão pra sinagoga. Homens, mulheres, ficam lá. Depois voltam, né? Fazem o Kiddush com o vinho. Tem todo um processo pra acender a vela. A mulher que acende a vela, né? Ó que loucura, ó como é tudo ritualístico, né? E pra vocês que estudam conscienciologia fica mais interessante do que pra quem vem, porque pra um cristão que vem da igreja apenas, né? O judeu, ele diz, a tradição diz que o sábado ele é a rainha da semana. É fêmea, é a mulher. E olha só, pra você aqui que estuda na escola conscienciologia, né? Você vê o giro, o ciclo que Deus faz, do vermelho ao azul. Nos 6 dias da criação. Então você vai vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, fecha um. Pum! No 7º dia fechou o ciclo. Fechou um círculo. Virou fêmea. O circuito se autoabastece. O azul encontra o vermelho, vira o violeta, um gera o outro. Porque o violeta precisa ter o rápido o azul e o lento o vermelho. O circuito tá fechado, 7 dias. Aí você tem a tônica na música. Quando a tônica encontra a oitava, depois do 7 é a mesma. Você tem vai para as cores secundárias, terciárias nos tons visuais, nas formas também. Tudo repete esse processo, né? Inclusive nos átomos, né? Porque quando você pega um do hidrogênio, junta com 2 do hélio, o hidrogênio com hidrogênio faz 2, o hélio já não queima mais. Faz a linha. Né? Tudo isso nosso livro explica. Cientificamente e religiosamente, né? Porque é o que a religião conta. Né? Então fez o círculo, Deus descansa sobre o círculo. Então aqui você tem já uma comunhão. Então, no círculo, na rainha da semana, o homem que trabalhou a semana inteira, do trabalho ele repousa. Ele pode, hoje ninguém vai me cobrar, hoje eu tô tranquilo. Tem uma degustação da paz do reino messiânico, como os judeus gostam de dizer. É o dia que você não vai estar com medo da cobrança, não vai estar com medo da punição, não vai estar com medo de nada. Esse dia ninguém vai trabalhar, ninguém vai te expulsar de casa, ninguém vai cortar sua luz, ninguém vai vir te encher o saco, entendeu? Ninguém vai te perseguir. É um dia de ufa. Olha o alívio que seria no reino messiânico. Como que vai ser bom. Esse é o propósito, né? Então, nesse dia da rainha da semana, no dia onde a fêmea está completa, então o primeiro dia volta pro rei, né? Então aí você vai até entender o sábado e o domingo como dias guardados pela obra, né? Do Velho e do Novo Testamento. A gente vai chegar aí. Mas você vê a mulher prevalece sobre o sábado. Enquanto a semana inteira o homem prevalece, no sábado é a mulher que vai acender as 2 velas do Shabat. No momento certo, não pode falhar 1 minuto. 1 minuto você tá cometendo um pecado horrível acendendo fogo no sábado. Errou. A mulher vai fazer um ritual, ela faz 3 vezes, joga o fogo pra sua cara, pra sua face. 3 vezes. Ela faz todo um ritual na vela, depois que ela acende. E inaugura o sábado, né? Então eles vão pra sinagoga, fazem todas as suas rezas. Olha só o descanso deles. Vai pra sinagoga estudar, faz todo um monte de ritual. Toma cuidado com tudo que existe. Olha o descanso. Imagina o trabalho. Pra vocês verem como não é fácil ser judeu. Passou, Rothschild, se dizer judeu e sair trepando com todo mundo, investindo com tudo, que é muito fácil. Mas pro judeu verdadeiro, pra Israel verdadeiro, não é. Soros e companhia e tudo que ele investe, né? JP Morgan, Rothschild, a mesma coisa. A maioria, né? Deus nos perdoe por alguma exceção. Agora, aí volta da sinagoga, depois de estudar, ler, refletir, né? Porque os trabalhos proibidos são os trabalhos feitos durante a construção do templo. Então são esses, basicamente, né? E beleza, o sábado já era adorado antes, né? Não é só por isso. O sábado, desde a construção do mundo, ele é sagrado, porque Deus repousou no 7º, descansou no 7º dia, né? E Deus abençoou o 7º dia, santificou, porque nele se absteve de tudo. Seu trabalho que Deus havia criado para completar seus feitos.
Então no Tanakh, que é o Velho Testamento, ali incluindo o livro de Reis, Juízes e tal, né? É a Torá mais a história posterior, que para nós é o Velho Testamento. O evangélico tira alguns livros em relação ao católico, né? Alguns livros que nem os judeus acrescentam como santos, porque não estavam escritos em hebraicos. Isso eu já expliquei algumas vezes para vocês. Então, ó, o sábado é introduzido, né? O Shabat, o sábado é introduzido como a declaração que o trabalho dos céus e da terra foram completos e que eles permanecem perante nós em seu estado final, pretendido de perfeição harmoniosa. Entendeu? Alfa e ômega se encontram. Oitava e tônica, a sétima define. O músico entende isso. O artista que usa as cores entende isso. Isso é assim no corpo. Desde os ossos, as glândulas, aos chakras. Tudo isso é uma coisa só. Quem está em busca da verdade entende isso aqui de maneira esplendorosa. Porque você leu várias coisas que vão conectar tudo isso. Inclusive hoje é sábado, mas a gente está trabalhando, a gente está servindo a Deus, a gente está estudando a Torá. Como eles fariam na sinagoga. Agora a gente poderia trabalhar, porque inclusive o Talmud proíbe o gentil de guardar o sábado, né? A gente já vai entrar nisso também. Nessa disputa entre sábado e domingo, que é importante para vocês aqui terem como responder para os cristãos que vão chegando. Um cristão adventista, ele vai guardar o sábado também, de uma forma diferente, mas vai. O batista vai guardar o sábado. O testemunho de Jeová não, né? Mas tem grupos de cristãos que vão, porque na Bíblia tá lá, né? Mesmo que seja para Israel. Alguns desses cristãos que você vai falar para ele, mas isso é para Israel, você é cristão. Mas quem te garante que esses adventistas que encontram sintonia no judaísmo e na lógica, na binarização da existência, quem te garante que eles não são das tribos perdidas, né? A alma vai se sintonizar e nós temos que colocar cada um no seu quadrado. Isso que foi a promessa. Então Deus proclamou o seu Shabat. Essa passagem que também é utilizada como primeiro parágrafo do Kiddush de Shabat. O Kiddush é essa santificação que os judeus fazem. Eles pegam um vinho no Shabat, então voltou da a mulher acendeu a vela lá, foram para a sinagoga. Às vezes a mulher não vai, às vezes a mulher vai. Voltam. Ela vai estar fazendo também, ela vai estar cozinhando pães e coisas especiais, porque o Shabat, o homem tem que degustar, tem que ter o prazer da degustação, então é um mandamento que a mulher faça coisas gostosas pro homem no sábado. Então o feminismo já vai falar que é feminismo isso aí. Mas a gente tá falando de abstração, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando de emoção, a gente tá falando de lidar com a reciclagem, o ponto de encontro do alfa e do ômega na semana. Então nesse dia a mulher reina. O abstrato, a emoção, a sensação. A mulher tá servindo o homem, que vai estar tendo prazeres incríveis, sim. Mas ela vai estar sendo servida também, porque ela vai estar sendo admirada, elogiada, focada. Nossa, olha o que essa mulher preparou, olha esse Shabat, olha essa comida. Olha que esposa exemplar, olha que mulher incrível. Ela está sendo também, no Shabat, ela está sendo também a protagonista, né? Ela acende as velas, ela dá a forma ao fogo, né? E o fogo é uma parte muito importante do Shabat. O fogo, a vela tá tentando subir, né? Tudo desce. Olha esse isqueiro aqui, ele desce. Pá, tudo desce. Mas a vela, o fogo, ele tá subindo, né? Ele tá subindo, ele tá procurando Deus. Então a mulher, ela pecou lá em Eva. Mas porque o homem recebeu a ordem, não foi a mulher que recebeu a ordem. A mulher foi o abstrato do homem, que Deus sempre deixa no abstrato. O abstrato tem o seu lugar, como a gente sempre estuda aqui. O homem tinha que dominar o abstrato. Ele cedeu ao abstrato e mergulhou no ponto zero. Era a única opção. Depois de algum tempo, nós na Conscienciologia entendemos que isso não é falha de Deus. Isso não foi um homem, e agora? Não. Essa é a jornada, esse circuito do entendimento do contraste. E a perfeição é reconhecida a partir desse mergulho na imperfeição. Então é óbvio que Deus ainda é maior do que o próprio acaso. E o judeu que duvidar disso está errado. E qualquer um que duvidar disso está errado. Mas o fato é o fato, né? Então a mulher que mergulhou no abstrato, no paradoxo da vida, e ela se aproximou da queda, ela permitiu a queda, claro, culpa do homem, que era quem tinha a lei, quem tinha a ordem era ele, não era ela. Ele tinha que dominar e falar, opa, isso não, mulher, você é louca. E ao invés disso ele foi e mordeu também. O fluxo, o circuito, o amor, a entrega. Se ela morrer, eu quero morrer com ela. Tudo isso gera uma jornada, tudo isso gerou tudo que aprendemos, né? Ninguém tá culpando, não é um erro, oh meu Deus não queria isso. Deus é gigantesco. E a surpresa é parte dos planos de Deus, ainda que ele a desconheça. Ainda assim é a surpresa que ele planejou. Porque a surpresa é o plano, não a surpresa e não o que gerou o seu resultado, né? Não a sua causa.
Até porque Deus precisa conhecer a surpresa. Se ele souber o que é, não é surpresa. Pra bom entendedor, aí você vai entender o processo. Então, a mulher que caiu, a mulher eleva também. No sábado, no dia da redenção, é como o milênio messiânico. A mulher vira varoa. A mulher controla a sua emoção, a mulher guia, a mulher domina. O abstrato entende a lógica que lhe dá vida. A reta, o raio que gera o diâmetro, com seu mergulho na morte, o ponto zero no meio. O raio que mergulhou na morte para nascer do outro lado e fazer o diâmetro. Que gera o círculo. A mulher, o Espírito Santo entrega. A mulher vira varoa no reino messiânico. E o homem pode confiar. Usufruindo dos prazeres, da sua tentação, da sua sedução, da sua beleza. Porque ela se dominou e ela pode nos dar um infinito de sensações. Sem nos decepcionar. Esse é o reino messiânico. E o sábado é uma degustação disso. O Shabat do judeu. Então a mulher reina no sábado, né? E aí ela acende a vela, ela faz todo aquele processo. Voltam ali da sinagoga, você pega o vinho e faz o kiddush. Essa santificação sobre o vinho, né? Então eles vão ter diversas explicações sobre o vinho. E aí, de novo, refuto o Rodrigo Silva, que vai dizer que o vinho não tem álcool na Bíblia. Que é ridículo, uma vergonha diante da inteligência dele. Sendo que o judeu bebe porque o vinho alegra o coração do homem. Vai deixar ele mais conectado com o abstrato naquele dia em que isso é permitido. Em que isso tá focado para que seja bem feito. O foco é esse. Então o vinho alegra o coração do homem. Então eles fazem um kiddush sobre o vinho na taça ali. Fazem uma oração, né? Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Às vezes falam Adonai, às vezes falam Hashem, para não falar o nome de Deus, né? O Yahvé. E, se não me engano, algum judeu me corrija aí. Ô Mossad, corrige nós aí no comentário. Eles falam Boré Pri Hagafen, que é abençoado seja o fruto da vinha, né? Então, e aí eles fazem essa reza com um pouco mais. O Kiddush inteiro tem 70 palavras, então dá 7. Bate no Shabat, né? Ain, o vinho em hebraico, dá 7 também, né? Então eles fazem tudo ritualístico, tudo tá lidando com o abstrato. A magia nunca fugiu da lógica. Pelo contrário, foi domada. É isso que muitos não entendem. Então eles fazem todo esse processo, né? E aí é abençoado ali. Faz todo esse processo para abençoar o sábado. Olha quantas leis no dia de descanso, hein? E depois, aí você confraterniza ali, você come do bom e do melhor com a sua família. Esquece os problemas, ninguém vai te cobrar naquele dia, ninguém vai te ligar naquele dia, ninguém vai encher o saco. Ninguém vai se encher o saco naquele dia, né? Então, todo esse trabalho é feito com tranquilidade. Sua alma repousa naquele dia, te dando uma degustação da paz que você vai ter no reino messiânico. Porque no resto do dia você está preocupado com o que você tem que pagar, com o que você tem que comprar, o que você tem que fazer. Naquele dia ninguém vai te encher o saco, né? Então, olha conscienciologicamente como é importante, como Deus tem o seu propósito. E aí que Paulo às vezes coloca o sétimo dia como importante, independente do dia, mas sim a partir da contagem do primeiro. Então, de maneira fisiológica, Paulo mantém isso, mas ele diz, abençoe e trate todos os dias da mesma forma. E o Talmud proíbe o gentio de guardar o sábado, porque se o gentio guardar o sábado, o judeu não consegue guardar, né? E a gente já vai entrar nessa parte aí. E o degradê está em comunhão com o centro, quando eles estão dividindo o mesmo fluxo. Então, e aí, além de tudo, eles têm que ficar de olho. Quando surgiu a primeira estrela no céu, a segunda estrela no céu, olha a loucura. E quando tá nublado? E o processo ali toda hora, é difícil, tá? A terceira estrela no céu, depois surgiu a terceira estrela no céu. Eles vão fazer a finalização, o kiddush da finalização ali. Vão fazer a reza, vão finalizar, vão fechar o dia. E vão a presença do sábado, que é aquela paz do sábado. Hoje ninguém vai me cobrar, hoje ninguém vai me encher o saco. É um dia abençoado, tem aquela vibe boa, né? Aquele morninho no ar. Lembra aquele morninho que a gente tinha na infância, no Natal, no Ano Novo? Aquela sensação boa. Hoje é café com leite o dia. Essa sensação, né? Priorizada. E claro, são todos que alcançam isso hoje em dia. Mas surgiu a terceira estrela no céu, pronto, acabou o sábado. Então você finaliza aquilo ali com esse ritual. Acende o incenso, eles chamam de bessamim, que é uma fragrância, pode ser canela, tons harmoniosos que você vai cheirar. Então quando terminar o sábado, que vai ter aquele impacto, caiu aquela vibe, pum! Aquela paz vai embora. A presença divina.
na sua majestade, por assim dizer. E aí cai a vibe, vai te dar depressão, né? Vai te dar uma rebordose. Sabe, você fuma ou cheira, depois, nossa, que horrível, vem o contraste, né? Pra nós do inferno. Os caras nem sabem o que é isso, eles não deveriam saber. Quer dizer, hoje em dia sabe, né? Noia. E aí você faz o quê? Você, antes de finalizar o sábado, você, com o Bessamin ali, com aquele tom, com aquele cheiro, você mantém sua vibe alta, né? A hora que acaba o sábado, você tá ali, que vibe boa. Num cheiro único, você só sente naquele dia, naquela hora, fica na good, e aos poucos vai mesclando com o primeiro dia da semana, né? Então tem todo um ritual. Então até no dia de descanso deles é difícil ser judeu, né? Então, ó, proclama que Deus é o Criador e trouxe ao universo a existência em 6 dias. E eles finalizam ainda com uma oração, né? Dizendo, santo seja Deus que separa o sagrado do mundano. Ó que loucura. O cara tá com esforço, fazendo uma coisa sagrada e separando aquilo do mundano, né? E aí você até não sabe se foi isso, esse ritual do sábado. Os judeus mantiveram esse ritual do sábado, ou se foi esse ritual do sábado que manteve os judeus vivos até hoje, independente dos reinos em que eles fossem, né? Programa que Deus é o Criador do céu, trouxe o universo à existência em 6 dias e descansou no 7º. Aqui você entende o átomo com as 7 camadas, como a gente explica. Entende as 7 cores, né? Com o violeta e a transformação. Entende todo o processo das 7 formas, né? Os intervalos dão 12. Aqui você entende tudo. Não tá na Torá, não tá no Tanakh, não é pra eles entenderem os bastidores, mas você sim, justamente para cuidar deles. Apesar de o estatuto sagrado do dia ser indicado em Gênesis, nenhuma obrigação surge diretamente desse estatuto. O verdadeiro mandamento de observar o Shabat é mencionado diversas vezes no Tanakh, e todos eles surgem após o êxodo no Egito. O primeiro mandamento relacionado ao Shabat é o 4º dos 10 mandamentos. Então, Shabatot especiais. Então, Shabat é o singular, né? O Ot aqui é plural no hebraico, né? Então, mitzvah, mitzvot. Mitzvah, mandamento, mitzvot, mandamentos. Shabat é o sábado, Shabatot, sábados especiais. Então, os Shabatot especiais são associados com festas judaicas importantes que eles precedem. Por exemplo, o Shabbat Hagadol. Então, Hagadol é o quê? O grande, né? O grande. Então, o grande sábado. Então, é o sábado antes da Páscoa, do Pessah, que significa passagem, né? Então, Shabbat Sukkot, que é o sábado antes do Purim, e Shabbat Teshuvah, que é o Shabbat antes do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do arrependimento, né? Teshuvah é a cerimônia ali que você faz para se arrepender, para apagar e para começar um ano limpo, né? Então, a vida judaica é cheia de rituais, né? Então, a lógica, ela domina o abstrato, não se abstém dele. E veja aqui a importância de entender, então por que sendo tudo isso no sábado, né? Por que você, como que no sábado você... E os gentios, como que os gentios vão negar o sábado se é tão importante? Então os adventistas estão certos, né? Então aqui você entende também, né? Tem isso, Vitor, é meio por aí, olhando de uma maneira fria. Mas olhando de uma maneira quântica é importante. Isso é só como plasma. Então vamos ver, no Talmud você tem restrições aos gentios sobre o sábado. Então, o Eterno ordenou exclusivamente aos judeus que observem o Shabat. E os filhos de Israel guardarão o Shabat. O Shabat será um sinal entre mim, o Criador, e vós, o povo judeu. Assim sendo, os gentios, Goim, estão proibidos de guardá-lo, pois se o fazem, estão transgredindo a lei, atribuindo para si o título de filho de Israel, sem de fato ser, cometendo Avodat Zarah, idolatria. Pois estão adorando o Criador de um modo que ele não determinou. Um não-judeu que descansar no sábado é passível de pena capital, ou seja, você descansa no sábado, você morre. A não ser que seja peregrino entre os filhos de Israel. Então o Talmud babilônico, que é o Talmud oficial que eles usam, né? O de Jerusalém, eles pegam uma parte ou outra. Diz isso. É onde também diz grandes absurdos que envergonham a Torá, em que os rabinos judeus verdadeiros têm que acordar antes que o mundo considere tudo uma coisa só, como vocês mesmos estão fazendo. Se vocês judeus estão dizendo que Talmud e Torá são santos, o mundo vai concordar. E o problema vai ser de vocês. Se vocês judeus defenderem a Torá e dizerem que Talmud tem coisas absurdas que rabinos disseram, vocês estão protegendo os santos, e o santo e vocês mesmos. Então acordem. Um judeu que descansar no sábado é passível de pena capital.
a não ser que seja peregrino entre os filhos de Israel. Tá lá morando lá, vive lá. Ou tá lá há um tempo. Isso destinava-se a não impedir que gentios, que servissem os judeus, pudessem executar as tarefas que estavam vedadas aos seus patrões nesse dia feriado. Então imagina, o judeu só consegue descansar no sábado porque o gentio está fazendo o mundo virar, o mundo existir, né? Então, para eles cumprirem essa mitzvah, o gentio tem que estar funcionando. Isso pode ser ruim por um lado, que folgados, e bom por outro, a gente tá livre. Então, tudo é equilíbrio. Segundo o Talmud, Mishnah Shabbat, são 39 as atividades que são proibidas de se fazer durante todo o Shabbat. Excepcionalmente, contudo, em caso de risco de morte, né? Se envolver vida, eles podem ter uma exceção. Quaisquer das proibições podem ser deixadas de lado. Porque imagina, igual na guerra dos 7 dias lá deles, os árabes invadiram no Shabbat. Eles não iam poder atirar com a arma, porque gera faísca, gera fogo e é proibido no Shabbat. Então eles têm que lidar com essas exceções, né? Eis que o valor mais caro do judaísmo é a vida. Dizem os sábios que tais tarefas foram aquelas realizadas durante a construção do tabernáculo. São elas. Não é nem do templo, né? Do tabernáculo. O primeiro antes do templo. Que é tudo isso aqui, né? Na época de Moisés. Então o sábado é chamado a rainha da semana, a ilha do tempo. Ó, uma ilha no tempo, que loucura, né? Igualzinho os 1000 anos do Messias. Uma prova do reino messiânico. O povo judeu manteve o Shabat ou o Shabat manteve o povo judeu, né? Então, você vê que é difícil ser um judeu verdadeiro. É muito fácil para esses bilionários aí, é muito fácil para esses bilionários ficarem curtindo sexo no mundo inteiro, né? O bom e do melhor aí, e falar que são judeus só para aproveitar a coesão. É muito fácil. Investir em cultura woke, em putaria, se dizer judeu, mas não cumprir nada disso. Ser judeu de verdade é difícil. Eles se dizem judeus e não são, tá? Como Jesus bem avisou. Cadê eu? Bugou. Como Jesus avisou. Ser judeu requer esforços. O Messias mergulhou no contraste para salvá-los, para defini-los, para encontrá-los. Então é muito fácil dizer judeu, para ter o bem bom da coesão deles, de serem um pouquinho de 14 milhões e serem os mais ricos do mundo em todo lugar. Né? Você vê aqui, isso que eu acabei de mostrar aqui, pô, fechei. Mas você vê aqui, ó, tem judeu pra caramba na Rússia e no... com 2 L, Billionaire Jews. Você vem aqui, Billionaire Jews, você vem aqui, ó. Mas a guerra... Tá, nos Estados Unidos e na Rússia tem muitos, ó, bilionário. Então é lógico que tem alguma coesão, né? A China tem um pouco menos, que tá em Taiwan, lá em Hong Kong, ali, que é o que eles... Hong Kong e Taiwan, a ilhazinha ali, onde eles ainda têm um domínio, né? Mas a China tá tentando combater. Agora não adianta também ser chinês, tratar todo mundo igual robô, igual formiga, e ninguém é livre. Não é a ideia, né? Cada tom tem seu propósito, mas é a reunião das perspectivas que gera o reino milenial perfeito que a gente visa construir nesse território, que é o único que pode, diante da nossa riqueza aqui em Atlântida, Brasil, América do Sul. Tem a maior fauna, a maior flora, a maior reserva de água doce, maior potencial energético, eólico, hidráulico, nuclear, solar, o que você escolher, o Brasil tem mais. Aqui os caras pegaram pesado. Olha isso aqui, que é isso aqui, cachoeira. E por dentro da vida luxuosa dos mais ricos judeus bilionários. Caralho. Que é isso? Pegaram pesado. Ó o YouTube, não fui eu aqui no Brasil, é os gringos. Caralho, cachoeira. And his latest passion has been the high seas. Bryn has quietly amassed a fleet of luxury yachts. This team manages not just the yachts. As bênçãos Deus deu, né? Deus deu o mundo pra eles, em vez de eles fazerem o mundo amar a Deus, fazem o mundo virar ateu, woke, fazer uma putaria. E aí o inferno vem, né? Deus solta Satanás pra resolver, né? E é a história que a gente sempre viu. Esse é o fato. Pode não gostar, não odeia o mensageiro, galera. Não odeio o mensageiro. Eu quero o bem de Israel, do judeu, da história de Deus. Quem sou eu? Bob, nasci agora, igual vocês. Tava vendo Chaves, Pica-Pau lá. Essa história tava já, ó. Quem somos nós? Né? A história de Deus. Não nos odeie. Então, você vai vendo por aí, né?
Ontem eu fumei tomei uma cerveja e senti um animal sentindo prazer. Deu pra refletir sobre a vida de se abster. Faz parte também, né? Tudo é reflexão, tudo é comparação. Valeu, Vitor. Seja bem-vindo. Tamo junto.